Olá, pessoal. Já falamos sobre a história, né, da nova ordem, da velha ordem mundial e a nova ordem mundial, certo? E dentro da nova ordem mundial, nós temos as demandas, né, os modelos econômicos devido às demandas das relações políticas que as potências e o mundo também multipolar se encontravam na época. Então, vamos falar hoje sobre alguns modelos econômicos pertinentes aí para relembrar também das aulas passadas desses modelos. Nós já falamos muito sobre o keynesianismo e neoliberalismo é algo mais novo aqui. E liberalismo é o início, né, de todos esses modelos. Os modelos era o modelo econômico vigente até o keynesianismo, certo? Então, vamos falar inicialmente do liberalismo. Já fizemos um vídeo sobre a riqueza das nações, explanando um pouco, né, sobre este livro de Adam Smith. Adam Smith é considerado o pai do liberalismo. Ele publicou o livro é, a obra-prima dele em 1776, e isso ajudou a propulsionar as características do capitalismo, né? A legitimizar essas características. Mas o que o liberalismo de Adam Smith, entre outros autores clássicos da economia, os fisiocratas, defendiam? Como David Ricardo, Thomas Malthus. Eles defendiam, principalmente Adam Smith, né, que é o foco, a baixa atuação do Estado, ou seja, a autorregulação do mercado, livre mercado, livre comércio, livre competitividade entre os mercados. Então, ele defendia isso, né, a não intervenção do Estado na economia. E defendia também a propriedade privada, o trabalho, a valorização do trabalho, né, como meio para enriquecer, para a produção. Então, ele falava muito não da mão invisível do Estado, mas mão invisível do mercado, né? Mão invisível do mercado, não do Estado. O Estado não havia de intervir aí. Mas o que defende, né, ele? A mão invisível da economia, mercado, eu acabei errando ali, não é Estado, é economia, mercado. Ele defendia que o mercado, se vou até tentar aqui modificar, tá? Rapidamente, do mercado. Então, livre a mão invisível do mercado. E defendia que o mercado se ajustaria naturalmente e a economia pode funcionar sem regulamentação estatal. Então, autorregulamentação. Eles, por eles próprios, se autorregularia, ok? Então, aí nós temos aqui a margem, Estado com nada, e o mercado fazendo as relações se autorregulando. Essa é o que o liberalismo defendia. Aí, após o liberalismo, outro modelo econômico vigente foi o keynesianismo. Por que surgiu o keynesianismo, esse novo modelo econômico? Diante do contexto histórico da Revolução Industrial e da primeira e depois da segunda Revolução Industrial, a crise do Fordismo, né, que defendia a especialização dos trabalhadores nas indústrias, né, nas linhas de montagem, e faziam produtos muito duráveis, né? Os carros fortes eram muito duráveis, não só os carros, né? O modo de produção era muito de produtos duráveis e que as pessoas trabalhavam muitas horas e não tinha tempo para consumir. E além disso, os produtos duravam. Então, não tinha por que consumir. Com isso surge a crise do Fordismo, uma
superestocagem, né, de carros e de produtos, e a economia não estava se movimentando. A partir daí, John Maynard Keynes, né, publicou a teoria geral do emprego, do juro e da moeda em 1936, né? E com isso ele ajudou a implementar o keynesianismo, que propunha o pleno emprego, um emprego em que as pessoas, os trabalhadores, eles tinham determinada carga horária que possibilitava eles terem um tempo para o consumir, né? Para consumir o estilo de vida americano, né? Não eram 8 horas, eles trabalhavam assim 5 horas, por exemplo, e tinham um tempo para consumir, né? Para comprar. Então, isso possibilitou a implementação do keynesianismo, né, para proporcionar a economia e tirar os Estados Unidos e os países, né, que também estavam na situação a saírem dessa crise, né? A teoria geral do emprego, do juro e da moeda possibilitou isso, né, a defesa dessa ideia. Então, isso a causa foi a muita produção, superprodução, a estocagem e baixo salário também, né? E muita carga horária de trabalho. E o bem-estar social, ele propunha o bem-estar social para se desse pleno emprego. Todos tinham emprego, todos poderiam ter um emprego. Então, isso dava uma segurança à população e uma segurança de ir comprar, né? Quando ela tem essa segurança de que tem um emprego ali garantido. Da sociedade do consumo para alavancar a sociedade do consumo. E é interessante que no Brasil nós tivemos a década perdida, né, de 80, qual o Estado não conseguiu aguentar, arcar com tudo, né, emprego, salário, investimento, porque isso foi o declínio do keynesianismo, foi esses problemas que surgiram, né? O Estado estava super saturado, não conseguia aguentar todas essas demandas, né, de proporcionar emprego a todos, salário a todos e investimento. E daí surge o neoliberalismo. Neoliberalismo, proposto inicialmente nos Estados Unidos por Milton Friedman, e em seu livro Capitalismo e Liberdade, publicado em 1962, e esse neoliberalismo de Milton Friedman, ele propunha era uma doutrina, né, socioeconômica que retoma os antigos ideais do liberalismo, o liberalismo clássico de Adam Smith, a economia, através de sua retirada do mercado, que, em tese, autorregular-se-ia e regularia também a ordem econômica. Então, qual a proposta do neoliberalismo? A autorregulação do mercado e com a intervenção mínima, né, do Estado. É um exemplo, né? Os neoliberais eles combatem principalmente a política do estado de bem-estar social, ou seja, se opunha ao keynesianismo, é um dos preceitos básicos da social-democracia e um dos instrumentos utilizados pelo keynesianismo para combater o crime, a crise econômica iniciada em 1929. Então, na Constituição do Brasil mesmo, de 1988, nós temos aí a muito características do bem-estar social, do keynesianismo, né, principalmente na ordem social, e, o, e muito do neoliberalismo também, mas mais ainda do bem-estar social, do social-democracia. Então, nós temos aí Milton Friedman, ele publicou, e a partir disso, grandes autores, né, que alavancaram e implementaram o neoliberalismo foram o Ronald Reagan e a Margaret Thatcher. O Ronald Reagan nos Estados Unidos e a Margaret Thatcher na Inglaterra. Então, ambos implementaram
o neoliberalismo, aí logo de início. Além deles, nós temos aqui a imagem, né? Essa aqui é a Margaret Thatcher, aqui é o Ronald Reagan, e aqui é o Pinochet, o Fidel Augusto, né? Fidel. O Augusto Pinochet. O Augusto Pinochet foi um general que implementou a ditadura no Chile e ele implementou também o neoliberalismo no Chile. Um dos casos mais interessantes foi o convite, né, a 25 jovens economistas ali de Chicago para irem para o Chile e discutirem como implementar o neoliberalismo e ali no Chile, né? Formularam esses 25 jovens, eles formularam a política econômica da ditadura do general Augusto Pinochet, ok? Eles foram chamados Chicago Boys, né? Chicago Boys implementaram. É interessante lembrar que é aí que o presidente Jair Bolsonaro e o seu ministro da Economia, Paulo Guedes, se inspiraram, né, para algumas modificações, incrementações na economia. Lembrando que, com isso, após as pessoas mais idosas, né, que visavam aí a previdência, né, social, descobriram que 90%, né, estavam descontentes porque descobriram que, na verdade, mais recentemente, né, que toda uma gama de trabalho, né, eles tinham 20% do salário para a Previdência, mas toda essa gama de trabalho se resultaria em apenas 66, equivalente a R$ 66, 600 reais, quer dizer, R$ 600, mais ou menos, e sendo que o salário mínimo lá no Chile é equivalente aqui também, 1.200 e pouco, e isso provocou uma indignação muito grande na população, principalmente na população idosa. Houve muitas manifestações, se não me engano, foi em meados de 2014, muito recente. E o Chile é um dos maiores, os países com maior índice de suicídio entre a população idosa, né? E provavelmente devido a essa falta, essa escassez de economia para suprir todas as demandas da idade da idade mais avançada, né? Nós temos também aqui o neoliberalismo de Milton Friedman, né? Que ele propunha a desregulamentalização da economia. As grandes empresas, o Estado, né, vai regular os direitos trabalhistas, que é o welfare state. Welfare state é o bem-estar comum, né? E privatizações, né? Propunha muitas privatizações e a gente pode ver que ocorreu aqui no Brasil também, nos tigres asiáticos, né? Os tigres asiáticos antigos, né? Que o TCC, né? Taiwan, Coreia do Norte, Singapura, e, enfim, e os novos, né? Que foi Vietnã, Tailândia, enfim, e Vietnã, Tailândia, entre outros, né? Então, os novos tigres asiáticos. E no Brasil houve a privatização do Vale do Rio Doce, né? Que era uma empresa estatal, passou a ser uma empresa particular. A Telebrás, a Embratel, todas essas eram empresas estatais, passaram a ser vendidas com a implementação do neoliberalismo ali no
nos anos, principalmente da ditadura, né? Foi ele que pegou a ditadura ainda, então é interessante a gente saber sobre isso, né? A implementação do neoliberalismo. O neoliberalismo é alvo de constantes críticas, sobretudo pelo processo de desregulamentação da força de trabalho e pelo enfraquecimento ou aparelhamento das forças sindicais, o que se traduziu em uma diminuição gradativa dos direitos trabalhistas e no padrão médio de vida da classe trabalhadora em todo o mundo, certo? O liberalismo e as medidas e as implementações em outros países a fim de disseminar o liberalismo, o neoliberalismo. Uma das medidas a fim de disseminar o neoliberalismo foi o Consenso de Washington. O Consenso de Washington foi uma recomendação internacional, uma recomendação ali dos Estados Unidos, da Europa, para propagar o neoliberalismo na América. Lembrando que os Estados Unidos investiu, né, na ditadura. Ele facilitou a implementação da ditadura aqui na América Latina, tanto financiando os militares para o golpe militar de 1964 contra João Goulart, né, que era um partido, assim, podemos dizer, mais socialista, não diria socialista mesmo, que eu não tenho certeza, e como uma forma, e assim como Salvador Allende, né, no Chile, que é o golpe contra Salvador Allende no Chile, pelo o general Fidel Pinochet. Fidel não, Augusto Pinochet, ok? Então, a fim de mitigar ou impedir o avanço do comunismo, do socialismo na América Latina, eles passaram a financiar a, a ditadura, né? A ditadura que viabilizava a direita, a extrema-direita, o neoliberalismo, ok? Para relembrar, o neoliberalismo também tem a ver com o Plano Marshall, né? A disputa entre o mundo bipolar ainda, entre os Estados Unidos e a União da República Socialista Soviética. Esse emblema, né, o Plano Marshall, foi uma tentativa de impedir a disseminação do comunismo em áreas de influência ao longo do mundo, né? Assim como, além do Plano Marshall, a doutrina Truman, né, a fim de impedir a disseminação do comunismo. E o Plano Marshall foi os investimentos na Europa, a reconstrução da Europa após a Segunda Guerra Mundial, né, para eles ficaram aliados ao capitalismo e ao socialismo da Rússia, da União da República Socialista Soviética. Então, além do Plano Marshall, teve o Plano Colombo, que foi investimentos na Ásia, né, para impedir o socialismo lá, investimentos também, os planos para a América Latina, que eu não me recordo o nome do plano agora, mas também era para impedir aí o avanço do comunismo, do socialismo. Enfim, são esses meios de impedir o comunismo e o socialismo. O neoliberalismo ocorreu aí, começou em 1980, é interessante frisar, e com o mundo bipolar entre capitalismo e socialismo surge como eu havia falado, né, esse investimento na América Latina para impedir a disseminação do socialismo, tanto no Brasil, um exemplo aqui, o Brasil, João Goulart, o golpe militar de 1964, como o Chile, né, com Salvador Allende e a implementação do golpe por Augusto Pinochet, ok? Aí surge um movimento muito grande, né,
dessa disputa capitalismo-socialismo, que é o marcatismo. É uma marcatismo. Eles marcavam um termo para marcar uma pessoa acusada de subversão, né, ou traição, subversão ou traição. Aquelas pessoas estavam em comum acordo com o socialismo e precisavam ser impedidas. Então, tem muito características do marcatismo, aí na década de 80, nas ditaduras do Brasil, do Chile, muitas pessoas morreram por até falsas denúncias, né? E a população vivia em muito medo por isso, né? O marcatismo era o anticomunismo, o suprassumo, né, do anticomunismo, era o que estava em voga mesmo nessa época, né, do combate ao comunismo. Então, nós vemos, né, tem um filme, Boa Noite, Boa Sorte, Boa Noite, Boa Noite, Boa Sorte, que fala desse marcatismo de uma forma bem sátira. Então, nós temos aqui um resumo do neoliberalismo: a intervenção mínima do Estado, o Estado mínimo, e a desregulamentação da economia, né? A autorregulação da economia e Estado mínimo, intervenção mínima do Estado. E um resumo, né, do neoliberalismo, nós temos aqui o início, né, os antecessores do neoliberalismo, que é política econômica dos anos 70, tá? Dinheiro, dinheiro. Liberalismo, propriedade privada, livre mercado e mão invisível do mercado. Crise de 29 ocasionou no keynesianismo por John Keynes, a fim de mitigar as problemáticas da crise de 29, da crise fordista, e ele defendia a intervenção do Estado na economia, sim, para regulamentar, e o bem-estar social com pleno emprego e assim possibilitar o consumismo, ok? Fatores: crise do petróleo, o toyotismo, fatores que fizeram com que decaísse o keynesianismo e viciar, alavancar o neoliberalismo, faz fora. Crise do petróleo, toyotismo, né, que é outro modelo da terceira revolução industrial, outro modelo de produção baseado aí na pesquisa de mercado e da oferta e demanda, endividamento estatal, certo? O Estado não conseguiu suprir com todas as demandas, salários, empregos, investimentos, e isso possibilitou um endividamento estatal. O aumento dos fluxos internacionais, né, a globalização, a redução de barreiras fiscais. Então, toda a crise de petróleo, o endividamento estatal possibilitou para novo modelo econômico, vigente aí, principalmente, tendo como gênese nos Estados Unidos e, e Europa. Então, aqui, ó, oi meninas, tudo bem? Esse chapéu veio diretamente de Londres. Aí nós temos também as críticas, né, relacionadas ao neoliberalismo. Antes de falar das críticas, vamos falar das características, né? Ele defende o Estado deve garantir os direitos básicos da população, né? O mundo empresarial, né? Característica do mundo empresarial, privatizações estatais, como falamos do Vale do Rio Doce, Embratel, enfim, desregulamentação, né? O Estado passa não a regulamentar a economia, Estado mínimo, né? Intervenção mínima do Estado na economia, livre concorrência, competitividade, livre comércio, oligopólios, ok? A expansão das transnacionais, né? Que ocorreu muito dos países eram mais amplos para os países mais periféricos, centrais para os periféricos. Expansão das transnacionais, indivíduo como empreendedor dele mesmo, né? Para o livre comércio, ele pode também empreender. Quais são as críticas? Né? As críticas foram
a precariedade trabalhista, né? Acaba que o trabalhador acaba sofrendo muito com o neoliberalismo, né? O capitalismo selvagem, a redução da soberania nacional, ok? Então, o Estado acaba não tendo tão poder assim, enquanto o mercado, a economia passa a ser muito maior, talvez que o Estado, o próprio Estado, soberania das corporações nacionais, ideia de desenvolvimento dos países mais pobres, ok? Com os investimentos, vamos falar ali do consenso de Washington, tudo passa a ter valor financeiro, redução dos investimentos sociais, né? Isso é ruim. Consenso de Washington, ruim para quem, né? Ruim para a população, para o povo que necessita. Então, nós temos o consenso de Washington, foi uma receita, uma recomendação internacional nos Estados Unidos e Europa para implementar o neoliberalismo aqui na América Latina. Então, esse consenso de Washington, né, conjuntamente com o investimento do FMI, ao Fundo Mundial Internacional e o Banco Mundial, então tinham as recomendações aos países da América Latina e as medidas do consenso foram reorientar os gastos públicos. Qual foi a recomendação? Reoriente os gastos públicos, privatize as empresas públicas e fizeram, assim fizeram. Elimine barreiras fiscais para investimento estrangeiro. Desregulamente o mercado, proteja a propriedade privada. Então, todas as características a gente pode ver muito também na Constituição, principalmente na ordem econômica, né, na Constituição de 1988, Constituição Cidadã. Ok? Então, aqui nós temos só um enfatizamento dessas características do neoliberalismo e algumas questões. Primeira questão. Entre os fatores que ocasionaram a crise de 1929, os Estados Unidos destacam-se o protecionismo rígido. Não, protecionismo é o que? A defesa dos países, da economia de um país, e como ele faz isso? Controlando ali a exportação e importação, ou mesmo impedindo essa importação e exportação com certos países. Então, primeira, protecionismo rígido, crise de 29, que ocasionou protecionismo rígido, escassez de crédito bancário e superprodução? Não. Superprodução, sim, né? A, B, a saturação do mercado, crise na agricultura e crash da Bolsa de Valores? Não. Crash na Bolsa de Valores até sim. Saturação do mercado, a crise na agricultura, nem tanto. Superprodução, ok. Saturação do mercado, sim. E expansão desmedida do crédito bancário. Muito crédito, né? E as pessoas não sabiam como pagar depois. Então, a superprodução, né, o estocamento dos carros fortes, a produção muito durável, a população não estava comprando, o estoque estava muito alto, e a saturação do mercado, muita mercadoria, né, seria muita mercadoria, e a expansão desmedida do crédito bancário a fim das pessoas comprarem. Letra D, só para descargos de consciência, a adoção de programas de construção de obras financiadas pelo Estado para minorar o desemprego. Até então, não havia essa intervenção, era liberalismo mesmo. Letra E. A excessiva oferta de terras e o protecionismo rígido. Não. Unesp. Encontrando-se o Estado em situação de poder calcular a eficiência dos bens de capital a longo prazo e com base nos interesses gerais da comunidade, espero vê-lo assumir uma responsabilidade cada vez maior na organização direta dos investimentos. Keynes, a teoria geral do emprego, do juro e da economia, em 1936. Essa é uma frase de Keynes. Encontrando-se o Estado em situação de poder calcular a
poder calcular a eficiência dos bens de capital a longo prazo e com base nos interesses gerais da comunidade, espero vê-lo assumir uma responsabilidade cada vez maior na organização direta dos investimentos. O ponto de vista de Keynes opõe-se a uma teoria econômica que predominou na política governamental dos Estados Unidos da América nos anos imediatamente anteriores à crise de 29. Baseando-se nessas informações, responda. A teoria econômica de Keynes se opunha ao liberalismo, né? Que o liberalismo vem primeiro, depois o keynesianismo. Então, ele defendia algo, um contraposto, né, ao liberalismo, porque o liberalismo não defendia a implementação, a intervenção do Estado na economia, já Keynes acaba por defender isto. Exemplifique com duas medidas implementadas pelo New Deal, novo acordo, o esforço do governo Roosevelt para superar os efeitos sociais da crise econômica de 1929. Então, uma das medidas feitas por Roosevelt foi a implementação, de fato, do New Deal, como do keynesianismo, pleno emprego, e também a intervenção do Estado na economia. Um pleno emprego, né, que é a intervenção do Estado na economia com pleno emprego, e assim possibilitar o autoconsumo. McKinsey, inspirado no liberalismo clássico e em clara oposição ao keynesianismo, o neoliberalismo propõe, entre outras medidas, atuação do Estado como empresário, como mediador. O neoliberalismo propõe, né, a atuação do mercado como mediador das relações de capital, trabalho e como regulador das taxas de tarifas. Ok, ele é regulador. 2. Desenvolvimento de uma política de privatização das empresas estatais para reduzir o papel do Estado na economia. Sim, desenvolvimento de uma política de privatizações das empresas estatais para reduzir o papel do Estado na economia. 3. A minimização do poder dos sindicatos e a redução dos direitos trabalhistas. Sim, ocorreu isso. Tanto que Pinochet, ele acabou por colocar os sindicatos na irregularidade e, com isso, né, consequentemente, as leis trabalhistas caíram por terra também. 4. A redução das barreiras para a circulação de mercadorias e capitais entre países, promovendo, assim, uma maior abertura econômica. Não. Então, não. Sim, sim. Não. O quarto não é. Redução das barreiras, não. O protecionismo foi maior. Enem, houve momentos, e última questão, houve momentos de profunda crise da história mundial contemporânea que representaram para o Brasil oportunidades de transformação no campo econômico. A Primeira Guerra Mundial, de 1914 a 1918, e a quebra da Bolsa de Nova York, né, em 1929, por exemplo, levaram o Brasil a modificar suas estratégias produtivas e a contornar as dificuldades de importação de produtos que demandava dos países industrializados. Nas 3 primeiras décadas do século XX, o Brasil, nas 3 primeiras décadas do século XX, ou seja, 1900, 1910, 20 e 30. Impediu a entrada de capital estrangeiro de modo a garantir a primazia da indústria nacional? Não. B. Priorizou o ensino técnico no intuito de qualificar a mão de obra nacional direcionada à indústria? Não. C. Experimentou grandes transformações tecnológicas na indústria e mudanças compatíveis na legislação trabalhista? Não. D. Aproveitou a conjuntura
de crise para fomentar a industrialização pelo país, diminuindo as desigualdades regionais. Não. Direcionou parte do capital gerado pela cafeicultura, né, anterior para a industrialização, né, e na Primeira República, né, foi a cafeicultura para a industrialização, aproveitando a recessão europeia e norte-americana. Então, foi uma medida boa, né? Acho que foi na época de Getúlio Vargas que fez isso, um redirecionamento dos lucros da cafeicultura para a industrialização. Que nós temos as referências, né? Os livros e um vídeo muito interessante, né? Que é o dossiê Pinochet de Cowboys do Chile, inspiração de Paulo Guedes e o modelo para Bolsonaro. Ok? Então ficamos por aqui. Muito obrigada e até a próxima.